A paz do Senhor, casais abençoados em Cristo Jesus, que as copiosas bênçãos do eterno Deus possam estar sendo derramados sobre a tua vida, sobre o teu relacionamento conjugal e familiar. Casamento. Todos nós, amados e queridos irmãos, sabemos que desde o princípio da criação, o casamento vem sofrendo ataque pelo inimigo. Ataques na mídia, ataques no comportamento da sociedade. Hoje há um outro modelo de casamento, homem com homem, mulher com mulher. Há também o ataque da infidelidade, o adultério, que muitas das vezes tem destruído o casamento. Nós sabemos que o casamento foi a primeira instituição criada por Deus. Logo após Deus planejar todo o universo, o mundo, fazer o jardim para que o homem ali habitasse, ele colocou nome nos animais, o homem colocou nome nos animais, mas faltava para ele uma parceira. Deus olhou e viu que não era bom o homem viver só. E aí em Gênesis capítulo 2, verso 24, diz a palavra de Deus: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Aí está a instituição do casamento. O casamento foi instituído antes da sociedade. Só há sociedade se tiver um casal, se tiver família, se tiver vários casais, várias famílias. O Estado só existe por consequência da instituição casamento. E como disse antes, tem sofrido muitos ataques. Para você que está me assistindo pela primeira vez, eu quero te fazer um convite especial. Faça agora a sua inscrição no canal. Após se inscrever no canal, você vai ativar o sininho. Ativando o sininho, você precisa clicar em cima de todos para estar recebendo aí as notificações de todos os vídeos que nós estaremos postando no canal. Depois você vai deixar o seu like, a sua curtida, o seu joinha, e logo após assistir todo o vídeo, você deixar abaixo o seu comentário. Para você que não me conhece, está assistindo pela primeira vez, eu me chamo Pastor Ezequiel Pereira, estou aqui na cidade de Luiz Domingues, auxiliando ao Pastor Antônio Ferreira. Muito bem, o assunto que eu gostaria de trazer hoje é triângulo amoroso abençoado. O único triângulo amoroso que é abençoado pelo Deus eterno. Nós temos percebido na sociedade vários modelos de casamento, triângulos amorosos, infidelidade conjugal, adultério, e muitas das vezes tem acontecido no casamento. Mas eu gostaria de ler 2 versículos da palavra de Deus para nós começarmos lendo e assim nos colocando diante do Senhor, trazendo Deus para dentro de nós e acima de tudo para este vídeo que está chegando até você. Em Mateus capítulo 6, verso 33 diz assim: portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e a sua justiça, e aquilo que Deus quer. Isso aqui é muito diferente de algumas Bíblias, essa versão. E Ele lhe dará todas essas coisas. O versículo aqui está falando de prioridade. Colocar Deus em primeiro lugar. E não é diferente na vida conjugal. Muitos casamentos têm se destruído, muitos casamentos têm entrado a fidelidade, o adultério, porque o casal não tira momento para estar na presença de Deus. No Salmo 127, versículo 1, que é o Salmo da família, ele diz o seguinte: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada o guarda ficar vigilante, ou seja, vigiando a cidade. Agora, amados e queridos irmãos, eu vou trazer um modelo para você, casal, modelo do triângulo amoroso abençoado. É o único triângulo amoroso que você pode fazer, pode permitir, e assim as bênçãos de Deus possam ser derramadas. Eu trouxe aqui atrás, não sei se vai dar para você ver. Primeiro, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Deus está no topo. Bem aqui embaixo eu coloquei o esposo
e aqui ao lado a esposa. Agora, amados e queridos irmãos, nós temos que entender duas coisas importantes aqui neste momento. A primeira, para que você venha colocar a Deus em primeiro lugar, você tem que dar o primeiro passo para o degrau da oração. Muitos casais estão se destruindo, estão indo para o caminho da infidelidade conjugal, do adultério, porque não têm tirado tempo para buscar a presença de Deus na oração conjugal. A oração conjugal é fundamental para o nosso lar e tudo o que vemos a fazer. É fundamental para o casamento e para tudo o que você vai fazer. Vai fazer uma viagem, você tem que orar, colocando aquela viagem diante do altar do Senhor, né? Deve ser a primeira coisa fazendo junto todos os dias pela manhã e a última coisa a fazer junto antes de dormir. Então, o casal precisa ter momento de intimidade com Deus, buscando a Deus em oração pela manhã, apresentando aquele dia diante da presença do Senhor, seus obstáculos, seus projetos, seus sonhos diante do Senhor, e à noite, depois que fez tudo, botou as crianças para dormir, se você tem filhos, você tirar aquele momento de oração, agradecendo a Deus por tudo quanto Deus fez durante o dia. A oração é que nos mantém equilibrado. Você só pode ter equilíbrio na vida conjugal se você tiver em momento de oração, né? Mantenha equilibrado, atentos e vigilante. Preste bem atenção que o homem pecou no início porque não foi vigilante juntamente com a sua esposa. E uma das coisas que nós precisamos ser como um servo de Deus é ser vigilante. A palavra de Deus diz que o inimigo está ao nosso derredor como um leão tentando nos tragar, mas o nosso Deus é o leão da tribo de Judá, é que nos protege, que nos guarda e que nos livra de todo mal. E isso nós temos que ter momentos de oração na presença de Deus para que assim possamos ter comunhão com Ele. Então a oração traz o que? Anote aí: equilíbrio. Nós nos tornamos atento e vigilante às necessidades e alinhado à vontade de Deus. Agora, é muito importante nós sabermos o que é oração. A oração é o meio que Deus proveu ao casal a fim de que este viesse a estabelecer um relacionamento de comunhão contínua com Deus. É um relacionamento de comunhão contínua com Deus. Existem alguns vídeos no canal que nós estamos falando sobre a oração, e você pode até dar uma olhada no canal, o casal que ora junto. Agora nós precisamos entender que quando nós vamos buscar a Deus em oração, nós temos comunhão com Ele, íntima comunhão com Ele, nos aproximamos mais dEle. Tanto mais o casal ora com fé em Deus, mais desenvolve a sua comunhão e submissão ao seu Criador. Preste atenção. Quanto mais você, casal, busca a presença de Deus em oração, mais você desenvolve comunhão com Ele e submissão a Ele. E quando você tem submissão a Deus, a questão do adultério, da infidelidade conjugal, não vai acontecer no seu casamento, porque você está vigilante, tem comunhão com Deus e Deus lhe protege. Uma das coisas que a oração proporciona ao ser humano é, primeiro, segurança. Nós temos um vídeo falando sobre isso no canal. Bênção e intimidade. Você tem intimidade com Deus e tem intimidade com o casal. Você se aproxima um do outro. Por isso que Isaías, capítulo 55, verso 6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. É momento de nós, casais, invocarmos o nome do Senhor, buscarmos a presença de Deus, nos colocarmos diante do altar do nosso Deus. Jeremias 29:13 diz: e buscar-me-ei e me acharei quando me buscarem com todo o vosso coração. Nós também temos em 1 Pedro, a carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, diz assim: lance sobre ele
todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Quem é que vai cuidar de nós? É o nosso Deus. E para isso nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Então, o primeiro degrau da oração. Bom, você, casal, esposo e esposa, já botou o pé no primeiro degrau, já está buscando a Deus em oração. Quando você começa a buscar a Deus em oração, aí você vai vencer outros obstáculos, passar outro degrau que às vezes tem dentro do casamento e que tem destruído relacionamento conjugal, que é o egoísmo. O egoísmo, amados e queridos irmãos, casais em Cristo Jesus, não pode existir no relacionamento conjugal. Mas o que é egoísmo? É um substantivo masculino que nomeia um amor próprio excessivo. Ou seja, é um amor próprio excessivo que leva o indivíduo a olhar só para o seu próprio interesse e necessidade. Querido, na vida conjugal isso não pode existir. O egoísmo não pode fazer parte do relacionamento conjugal. Eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar na minha esposa. A minha esposa não pode pensar só nela. Ela tem que pensar em mim. Então, este amor, ele é um amor interesseiro, né? O egoísmo, né? Ele é, muitas das vezes, algo interesseiro. Interesseiro que só pensa em si mesmo e que despreza a necessidade do outro. Nós sabemos que o amor, ele não deve e não tem cabimento ter o egoísmo. Se você ama de verdade, você é paciente. 1 Coríntios capítulo 13 vai falar sobre o amor, né? Ele é paciente. E nós observamos em Filipenses, no capítulo 2, verso 3 e 5, Paulo escrevendo, falando de Jesus, mas se aplica ao casamento. Ele diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando ao outro superior a si mesmo, ou seja, não pensando só em si. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esposo, você que está me assistindo, qual foi o sentimento de Cristo Jesus? Ele pensou nele? Se Jesus tivesse pensado nele, ele não teria morrido na cruz do Calvário. Jesus pensou em mim e em você. É a mesma característica do esposo. O esposo não deve pensar nele, ele tem que pensar na esposa. A esposa não deve pensar somente nela, ela tem que pensar no esposo. E dessa forma, o casamento vai ser um casamento sadio e abençoado, né? Então nós temos que entender isso. Quando esta doença, o egoísmo, entra em cena, torna-se impossível ter comunhão no casamento. Como é que vai ter comunhão no casamento se a pessoa só pensa em si? Só pensa em fazer aquilo que lhe agrada. Eu me lembro que quando eu vim casar, contrair o matrimônio, tinha algo que eu não gostava, que era do cozidão. Mas a minha esposa gostava do cozidão, cheio de abóbora, cheio de tempero por cima. E eu aprendi a gostar justamente porque eu entendia que aquilo ali eu deveria fazer para ter comunhão dentro do meu relacionamento conjugal. Relacionamento conjugal, às vezes nós temos percas para ganhar. Perdemos alguns gostos que nós tínhamos para ganhar outros em benefício do bem-estar do relacionamento conjugal. Aí ele coloca, funciona mais ou menos assim: cada um cuida do seu interesse e espera que o outro ajude, mas nunca está disposto a doar-se para o outro. O egoísta, ele só cuida nos seus interesses e quer que o outro ajude, mas nunca está disposto a ajudar o outro. E no relacionamento conjugal, a mulher é auxiliadora, sim. O homem é o cabeça da casa, sim. Porém, nós temos que entender que é um ajudando o outro, porque os dois se tornaram uma só carne.
Não tem egoísmo, não tem individualidade, não tem interesse só meu, mas o interesse no casamento, o interesse do casamento e da família para a glória de Deus. Aí nós temos a palavra de Deus que diz o seguinte, em Marcos capítulo 3, verso 24 e 25: não, pois se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não subsistirá. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Como é que o teu casamento, o meu casamento vai subsistir em uma sociedade perversa, uma sociedade profana, uma sociedade pecaminosa, se nós pensarmos em nós mesmos e não no outro, e tivermos divisão dentro do relacionamento conjugal? Amós capítulo 3, verso 3 diz assim: porventura andarás dois juntos se não estiver de acordo? Como é que vai ter harmonia dentro do lar? Como é que vai ter as bênçãos de Deus dentro do lar se não tem acordo? Tudo deve ser com acordo, com diálogo, para o bom andamento do relacionamento conjugal. Agora, amados e queridos irmãos, nós subimos o degrau da oração, o casal, o esposo e a esposa. Depois que tem essa base aqui, esse alicerce, a oração, ele ultrapassa o degrau do egoísmo. Depois que ele ultrapassa o degrau do egoísmo, ele vai para o do meu eu, né? O meu eu. Isso acontece dentro do relacionamento conjugal. A maioria dos conflitos, das brigas, das discussões é por causa do meu eu. Não, eu sou assim, eu não vou mudar. Quando tu me conhecia, eu era assim. Meu irmão, nós precisamos, como servo de Deus, colocar o nosso eu de lado. Ou o que diz em Mateus capítulo 26, 36 o versículo: mesmo que seja necessário eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. Ou seja, o meu eu, olha o que Pedro estava dizendo, o meu eu. E isso nós temos que ter cuidado, querido, porque às vezes o nosso eu pode destruir o nosso relacionamento conjugal. Às vezes eu digo, não, eu sou assim, eu não vou mudar, e tu me conhecia, sabe que eu já era desse jeito. Isso não pode acontecer dentro do ato conjugal, dentro do relacionamento conjugal. Como eu disse antes, acontece de nós termos percas para ganhar lá na frente. Mateus capítulo 16, verso 24. E Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser ser meu seguidor, esqueça o seu próprio interesse, o seu eu, né? Esqueça o seu próprio interesse, esteja pronto a morrer como eu vou morrer e me acompanhe. O que isso quer dizer? É esquecer o nosso próprio eu, os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. Quando nós contraímos matrimônio, preste bem atenção, casamento é composto de duas pessoas, gosto diferente, temperamento diferente, comportamento diferente, atitude diferente e de família diferente. E às vezes nós trazemos coisas do nosso meio lá familiar e queremos aplicar no casamento e não vai dar certo. Por isso que nós temos que perder alguns gostos para adquirir outros. Eu não gostava de cozidão, com um monte de abóbora, quiabo, machixe nadando em cima, mas aprendi a gostar porque eu sabia que a minha esposa fez com carinho, eu sabia que a minha esposa fez com amor, e eu gostando, ela ficava feliz. Aí eu coloquei por terra o meu erro. Agora, amados e queridos irmãos, preste bem atenção o que acontece na pirâmide amorosa abençoada. Preste bem atenção. Quando você começa a subir o degrau da oração, passa para o degrau do egoísmo, ultrapassa ele, passa para o degrau do seu eu, chega aqui. Duas coisas acontecem. Primeiro, vocês se aproximam de Deus, vai subindo cada degrau, e isso pelo poder da oração, se aproxima de Deus. Segundo mistério muito lindo nisso daqui, preste bem atenção. O segundo é que vocês vão estreitando
vão ficando mais íntimos um do outro. O esposo mais íntimo da esposa, a esposa mais íntima do esposo. Preste bem atenção. Olha, aqui no talar, quanto mais você sobe, passa aqui o degrau da oração, degrau do egoísmo, degrau do seu eu, quando vocês estão bem pertinho um do outro. E isso só pode acontecer se você colocar Deus em primeiro lugar. Você se aproxima de Deus, o esposo se aproxima de Deus, a esposa se aproxima de Deus, o esposo se aproxima da esposa, a esposa se aproxima do esposo. É um mistério muito lindo. Por que os casamentos não têm dado certo, amados e queridos irmãos? É porque Deus está fora do casamento. Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz: e eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Muitos casamentos Deus está de fora. E como é que vai dar certo? Como é que seu casamento vai ser abençoado se você não coloca Deus em primeiro lugar? Deus é prioridade, deve ser prioridade no teu e no meu casamento. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te guarde, que Deus em Cristo te proteja. Peço a você que está me assistindo pela primeira vez, mais uma vez se inscreva no canal e compartilhe nos grupos que você faz parte aí de WhatsApp, para que outras famílias possam ser alcançadas em nome de Jesus. Até o próximo encontro.